água, não havia chovido, não tinha tido nenhuma enchente. Esse povo não tem ideia do que está para acontecer. Ao contrário disso, desprezam a mensagem de Noé. Mas a Bíblia Sagrada diz que no dia em que Deus resolveu executar a sua promessa, e as águas começaram a encher a terra, Noé estava refugiado dentro da arca. Eu disse que Noé estava refugiado dentro da... Você pode melhorar, Noé está refugiado dentro da... Aí a Bíblia Sagrada diz que por 40 dias e noites, o dilúvio tomou conta do planeta Terra, até que as águas começaram a baixar. Aí Noé, ele vai soltar um corvo, a fim de perceber se a água já havia baixado. O corvo não cumpre a obra. Por quê, pastor? Porque corvo não cumpre a missão que Deus o designou. Noé, então, ele resolve pegar uma pomba. Aí a Bíblia diz que ele abre uma janela da arca e ele solta a pomba na primeira vez. A pomba sai, não encontrando lugar para colocar os seus pés, ela volta para a arca. Noé entende, as águas do dilúvio não se baixaram. Ele espera mais um tempo, solta a pomba pela segunda vez. A pomba vai, traz no bico o ramo da oliveira. Então Noé entende, as águas estão baixando. Ele abre a janela da arca por uma terceira vez, solta a pomba, ela vai e ela não volta mais. Noé entende, ela encontrou moradia e estamos seguros para descer da arca. É interessante, senhoras e senhores, que Gênesis capítulo de número 8 tem mais a nos ensinar do que podemos perceber. Por exemplo, Noé está preparando um ambiente dentro de uma arca. Eu desafio qualquer pessoa ou qualquer exegeta a encontrar dentro desse lugar qual é o lugar onde Noé tem uma saída para aquilo que os animais produziam. Os animais evacuavam dentro da arca e não tinham lugar para jogar fora. A arca tinha coisas que fediam. Agora, chegue Noé, pergunte para um dos seus filhos, quer sair da arca? Eles vão dizer não, porque aqui tem vida e lá fora tem morte. Eu vejo pessoas que nos últimos tempos têm dito não, mas a igreja infelizmente tem coisas que não são certas. É verdade, a arca, como uma prefiguração da igreja, ela tem coisas que acontecem que nós não queríamos que acontecessem. Agora deixa eu te dar uma palavra, embora tenha coisa que esteja acontecendo, que você não queria que acontecesse, tem vida nesse lugar, enquanto lá fora todos estão morrendo. Noé pega uma pomba e ele solta a pomba. Na primeira viagem, ela vai e volta. Lembram-se de Gênesis? A Bíblia diz, e no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face das águas e o Espírito de Deus. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Na primeira viagem do Espírito Santo, ele sai e não encontrando lugar para colocar os pés, ele tem que voltar para casa. No mesmo livro de Gênesis, a Bíblia diz que quando o homem se corrompe, Deus diz, meu Espírito não vai habitar mais sobre eles. A partir de então, o Espírito Santo vai descer apenas na vida de reis, profetas, juízes e sacerdotes. E tem uma observação, ele visitava, descia, usava para aquilo que tinha que ser usado e voltava diante dos céus. Por quê? Porque na primeira viagem da pomba, não encontrando lugar para colocar os pés, a pomba volta para a arca. Então Noé solta uma segunda vez. Na segunda vez ela vai e traz consigo o ramo da oliveira. Não entendi, vou traduzir para você. A pomba é solta pela segunda vez. João capítulo de número 4 diz que na forma corpórea de uma pomba, o Espírito desceu sobre Jesus Cristo. Mas, se você observar o texto, vai perceber que após a sua morte, na narrativa de João, no livro de Apocalipse, diz que João já chorava. Entretanto, os 24 anciãos se levantaram com grande clamor e diziam, digno és ele de abrir o livro e de desatar os 7 selos, porque foste morto, mas agora vive. Na segunda viagem da pomba, ela traz no bico o ramo da oliveira. Na segunda viagem que a pomba Espírito Santo faz, ela leva Jesus de novo à presença do Pai. Agora me empresta a sua atenção.
Antes de Jesus subir, ele disse aos discípulos: eu irei ao Pai e rogarei a ele que vos envie outro Consolador. Percebam, por gentileza, senhoras e senhores, que ele chega diante do trono. Observe Apocalipse, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. O Espírito está diante do trono. A partir do capítulo 4, ele já não está mais. Por quê? Porque Jesus entra nos céus. Há a celebração porque ele foi morto, mas ele viveu. Ele triunfou sobre a morte, dissipou o poder das trevas, liberou sobre a igreja a autoridade de vencer em âmbitos espirituais e naturais. Agora me empresta a tua atenção. Quando Jesus entra nos céus, ele roga ao Pai: Pai, eu prometi para eles que enviaria o meu Espírito. O Pai olha e diz: meu filho, eu disse que o Espírito não ia mais contender com o homem. É verdade, papai? Quando o Senhor olhava para eles, via o quê? Via a marca do pecado. Olha agora, porque quando o Senhor olhar, a marca do meu sangue estará sobre a vida deles. Aí o texto de Atos diz que estão todos reunidos em uma casa. 500, pastor Vinícius, começaram a orar. Se nós dependêssemos de número para entendermos sucesso, a igreja seria um fracasso, porque 500 começam a orar. Aí a Bíblia diz que eles são tomados pelo cansaço. Por quê? Porque as coisas não aconteceram no momento deles. Tu pode me ajudar a pregar? Acotovele a pessoa que está do teu lado e diga para ela: se não acontecer na tua hora, diga para ela, diga: não saia da posição. Não procure outro pentecostal e diga para ele: se não acontecer na tua hora, diga: não saia da posição. Jesus me tirou de São Paulo e me trouxe a Belo Horizonte para profetizar para alguém que tem glória a Deus ou aleluia na casa. Tem gente esperando promessas que ainda não se cumpriram. O diabo talvez está macetando a tua mente, está dizendo: desiste porque Deus não vai cumprir. Só que Deus hoje me fez atravessar São Paulo até Belo Horizonte para profetizar: não sairemos da posição até que a promessa de Deus se torne realidade. Primeiro dia da igreja, eles estão em 500. Só que a Bíblia diz que um levanta e diz: a profecia não vai cumprir não. Por quê? Porque não aconteceu na hora dele. E se tem uma coisa que a gente aprendeu, é que toda promessa passa pelo teste do tempo. O tempo vai passando, alguém diz assim: é só esperar o primeiro levantar que o segundo ganha coragem. E sai da posição também. Porque existem pessoas que estão dentro da igreja só esperando alguém sair da posição para justificarem que também saíram por causa de alguém. O detalhe é que 380 se levantam e vão embora, a maioria. Eu preciso te dar uma palavra: quem foi que te disse que promessa foi feita para a maioria? Não, eu vou falar para você, eu queria que você entendesse isso. Na fila da tua promessa, tem milhões de pessoas que têm promessas semelhantes à sua. Pastor, por que a promessa é para tanta gente? Por que pouca gente vive? Porque promessa se realiza na vida de quem não sai da posição. O tempo aumenta a pressão. E aí o pessoal começa a levantar e ir embora. 380 vão embora. Ficam 120 de joelhos. Aí a Bíblia diz que ouviu-se um barulho como de um vento impetuoso. Era a saudade do Espírito Santo de entrar na igreja. Aí a Bíblia diz que foram repartidas línguas como de fogo, que encheram aquele lugar, de maneira que os 120 que ficaram naquele lugar, todos foram cheios. Não encheu mais ou menos, não foi a minoria, não foi a metade, não foram quase, mas todos foram cheios. De maneira que o Pedro, que tinha negado a Jesus 50 dias antes, está abrindo a porta para abrir a boca e pregar o evangelho. 2 mensagens de Pedro, 8.000 pessoas estavam se rendendo a Jesus. Deixa eu dar uma palavra para alguém que está aqui nessa casa. Tu pode me ajudar a pregar mais uma vez? Acotovele a pessoa que está do teu lado, diga para ela: se quiser desistir, problema é teu. Diga para ela,
Diga: eu não saio da posição enquanto a promessa não virar realidade. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém. Os 380 que foram embora vão ficar sabendo do que Deus fez na vida dos 120 que ficaram. Os 380 podiam provar daquilo que os 120 derramavam, mas não tinham a história dos 120 para contarem. Você sabe por quê? Porque a história é para quem fica. Eu não entendi, vou falar mais uma vez. História é para quem fica. A cotovela, uma pessoa perto de você, diga para ela: se quiser ir embora, problema é teu, eu vou ficar. Diga para ele, vai. Diga: se quiser ir embora, problema é teu, eu vou ficar. Eu imagino o pastor Vinícius, daqui a um tempo, quando a catedral estiver pronta, alguém que foi embora vai olhar e vai dizer: eu fiz parte, eu já fui desse lugar. Mas quem ficou vai poder dizer: eu construí esse lugar junto, eu fiquei. Eu não entendi, pastor. Quem foi embora vai ter que contar a história de quem ficou. Vou falar de novo. Quem foi embora vai ter que contar a história de quem ficou. A cotovela é a pessoa do teu lado, diga para ela: se tu for embora, diga para ela, diga: vai ter que contar a minha história, porque eu vou ficar. Oremaia, calajoremasia, ai, é baia. Entenda uma coisa: a liberação do Espírito é para quem fica. Eu não entendi, pastor. Deus usa o tempo para testar quem são as pessoas que podem ser levadas a níveis que ninguém foram levados. Tem 120 de joelhos que vão ter uma história para contar que os outros 380 não vão ter. Por que você não viveu? Porque perto de viver eu fui embora. Agora, de fato, o Espírito Santo desceu e invadiu a igreja. Por que o Espírito Santo de Deus enche a igreja? O Espírito Santo de Deus enche a igreja por causa de Atos 1:8. Ser-me-eis minhas testemunhas. A palavra testemunhas, ela vem de um original grego chamado martireus, que daí origina-se a palavra martíris. O que é a palavra testemunha? O grego é poético e ele cria cenários. Testemunha é como se eu entrasse dentro de um tribunal, apontasse para um assassino e dissesse: é ele quem cometeu esse crime, ainda que isso custasse a minha vida. Qual é a primeira coisa que o Espírito faz dentro da igreja? Ele gera testemunhas. Não, você não entendeu, eu vou traduzir. O que são testemunhas? Pessoas que entram em tribunais sabendo que isso pode lhe custar a própria vida. Por quê? Porque a causa fez a vida perder o sentido. Se tem uma coisa que o Espírito Santo faz dentro da igreja, e eu já vou chegar no tema. Se tem uma coisa que o Espírito Santo faz dentro da igreja, é fazer com que aquilo que era valoroso para a gente se torne algo secundário. Os valores mudam quando a gente recebe o Espírito Santo. O motivo pelo qual nós vivemos muda depois que recebemos o Espírito Santo. E deixa eu te pedir licença, e peço licença ao pastor Vinícius, longe de mim querer exortar a sua igreja, mas existem pessoas que estão vivendo uma vida de caos, porque não permitiram uma obra completa do Espírito Santo. E quando eu falo sobre a permissão de uma obra completa do Espírito Santo, eu estou falando sobre permitir que Ele faça uma obra nas minhas prioridades. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e são tolas. E se você me perguntasse por quê, a resposta é simples. Porque estão morrendo por aquilo que não deveriam morrer. Como é que é? Você morreria por uma casa, mas você está vivendo para construir uma. A gente não vive. Escute. O sentido da vida é viver por aquilo que nós teríamos capacidade de morrer. E infelizmente nós estamos morrendo por aquilo que não nos faz viver. A gente não está morrendo pela nossa família, que é um bom motivo. A gente não está morrendo pelo reino de Deus, que é um bom motivo. Por quê? Porque nós estamos vivendo pelo secundário. E é por isso que a maioria das pessoas estão vazias dentro da igreja. Porque quando o Espírito Santo entra na minha vida, ele pega aquilo que era valoroso para mim e torna aquilo secundário. E deixa eu te ensinar uma coisa sobre deixar que aquilo que era prioridade se torne secundário.
Quando eu permito que a obra do Espírito Santo se aplaque à minha vida e aquilo que era valoroso se torne secundário, aquilo que é secundário começa a correr atrás de mim. Você não entendeu? Você vai me entender. Talvez você entrou aqui correndo atrás de dinheiro. Talvez você entrou aqui correndo atrás de recursos. Talvez você entrou aqui correndo atrás de vitórias financeiras. Mas eu estou profetizando que isso vai virar secundário. Alguém pegou? E a palavra profética que eu tenho é: essas coisas terão que correr atrás de você. Porque as bênçãos do Senhor te seguirão e te alcançarão por todos os dias da tua vida. Estou profetizando. Vai ter alguém que vai sair daqui hoje perseguido pela bênção. E quando alguém te perguntar por que você está sendo tão abençoado, a resposta vai ser: porque o Espírito virou prioridade na minha vida. Porque eu me tornei testemunha, porque eu estou disposto a morrer por uma causa, porque eu estou disposto a morrer pelo reino. Há uma loucura tão grande dentro do que eu estou falando, que nós já estamos no dia 9 de novembro, graças a Deus que isso aqui não acontece, mas lá na minha igreja tem, pastor, tem gente que até hoje na minha igreja não ganhou uma alma para Jesus em 2022, e isso é inadmissível. Isso é mostrar que o reino se tornou secundário, isso é mostrar que o meu prazer é o meu foco no reino de Deus, e é por isso que eu não vivo a liberação na minha vida. Mas o que eu estou profetizando aqui hoje é que vão sair daqui um bando de doido, apaixonado por Jesus, cheio do Espírito Santo, que na próxima reunião vão trazer vidas para esse lugar, porque vão entender: quando eu trabalho pelo reino, o dono do reino trabalha pela minha vida. Quando eu sou testemunha no reino, o Deus Todo-Poderoso defende a minha vida. Em primeiro lugar, o Espírito Santo vem para a gente ser testemunha, mudança de prioridade. Segundo lugar, o Espírito Santo ele vem, vocês vão ser minhas testemunhas. Em que lugar? Observa isso, vocês serão minhas testemunhas. Ao receber sobre vós o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e os confins da terra. Existem 4 níveis de sucesso dentro desse texto. Quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas na Judeia. Diga para a pessoa que está do teu lado: tudo acontece na Judeia. Deixa eu te pedir uma coisa: se você não tiver sucesso na Judeia, não queira os confins da terra, porque os confins da terra vão ruir. O que é Judeia? Minha casa. Posso profetizar para alguém que tem glória a Deus e aleluia? Eu profetizo que a tua casa vai entender quem é Deus na tua vida. Eu estou profetizando em nome de Jesus que nós vamos levar Deus para dentro da nossa casa. A multidão estava naquele lugar. Jairo levou Jesus para casa. Quando Jesus entrou, o que aconteceu? A menina que estava morta ressuscitou. Porque quando eu levo Jesus para casa, o que está morto ganha vida. Não, acotovele alguém e diga para alguém: vamos levar Jesus para casa hoje. Quero profetizar para alguém que tem glória a Deus e aleluia. E eu profetizo: teu sucesso começa na Judeia. Profetiza em nome de Jesus que está na hora da tua esposa olhar e dizer: tem um homem de Deus que dorme do meu lado. Está na hora do teu marido olhar e dizer: minha mulher é uma intercessora, uma mulher de Deus. Está na hora dos teus pais reconhecerem: tem um homem de Deus crescendo dentro do meu lar. Eu estou profetizando em nome de Jesus, porque tem gente que está querendo os confins da terra, deixando a casa de lado. Mas eu estou profetizando: a gente volta hoje para ter sucesso na Judeia. Eu estou profetizando para alguém que tem glória a Deus e aleluia. Os confins da terra, aprenda isso que eu vou te ensinar. O confim da terra é apenas resultado do que está acontecendo na Judeia. Eu estou pregando aqui hoje, mas guarde o que eu vou lhe dizer: se eu não for pastor para mim, a Judeia não adianta. Se eu não for um bom pastor para minhas ovelhas, não adianta. Eu estou profetizando em nome de Jesus que a nossa prioridade começa dentro da nossa casa a partir de hoje. Procure 2 pentecostais para dizer: as primeiras almas que eu vou ganhar são da minha família. Diga para eles, vai. Pastor, é que você não conhece a minha família. Só tem coração duro lá em casa, sério. Isaías diz: o coração do homem pode ser de pedra, mas a palavra do Senhor é martelo e esmiuça a penha. Estou profetizando esta noite. Estou com vontade de profetizar nesse lugar. Estou me sentindo em casa. Estou profetizando nesse lugar em nome de Jesus. Está na hora de Deus sacudir a Judeia. E eu entendo uma coisa: Deus não vai levantar outra pessoa que não seja você, para que isso aconteça.
Você vai ter sucesso na Judéia. Diga para a pessoa do teu lado, a Judéia vai te conhecer, diga para ela. Aliás, diga, a Judéia vai te reconhecer. Pastor, é difícil demais ganhar a minha casa. Querido, a pessoa mais difícil que tinha na tua casa para aceitar Jesus já se converteu. Você está aqui. Sério mesmo, você conhece alguém mais difícil que você? Eu não conheço ninguém mais difícil do que eu. De vez em quando fico pirado, subo um monte pensando, por que Deus escolheu eu? Porque eu sou a pessoa mais difícil que eu conheço, que Deus escolheu para salvar. Então entenda, vocês vão receber o Espírito Santo para serem minhas testemunhas onde? Na Judéia. Para por aí? Não, na Galileia. Aliás, em Samaria. Por quê? Porque eu vou levar a vocês em um lugar aonde vai ter resistência. Então guarde o que eu vou lhe dizer. Eu estou falando sobre o Espírito Santo que nos garante sucesso. Eu estava pregando há 2 semanas atrás em Londres, conversando com um pastor da Inglaterra. E eu falando com ele, cara, como é que pode o evangelho ter tomado o rumo que tomou na Inglaterra, ser uma terra de John Wesley? Não é de pastor Patrick, é de John Wesley. Os muçulmanos tomaram conta da Inglaterra. O prefeito de Londres, muçulmano. Aí eu falei com ele, ele falou comigo uma coisa que eu guardei no coração. Ele disse, enquanto a igreja pegava as crianças e dizia para todas as crianças, você vai ser pastor, você vai ser pastor, você vai ser pastor. Eles estavam olhando para a criança dizendo, você vai ser médico, você vai ser político, você vai ser delegado, você vai ser promotor, você vai ser engenheiro. E esses caras dominaram os melhores lugares da sociedade. Virou uma chave dentro de mim, digo, cara, quando eu chegar em São Paulo, vou ungir as crianças da minha igreja. E vou profetizar. Serão pastores disfarçados de médicos, serão pastores disfarçados de juízes, serão pastores disfarçados de advogados. Agora escute, o que eu estou profetizando é que Deus vai virar uma chave dentro de nós. Porque talvez o medo do passado fez com que você se tornasse essa pessoa que você é hoje. E quem eu sou hoje, pastor? Uma pessoa com medo de arriscar o teu crescimento. Quando o Espírito Santo de Deus está me trazendo aqui para dizer, você não precisa ter medo de nada, porque eu já estou em você. Eu queria que você entendesse que essa é uma noite de nós colocarmos o trauma na prateleira dele. Que essa é uma noite de nós darmos um grito para o nosso passado, que ele não é maior do que o nosso futuro. Que essa é uma noite de nós pegarmos as nossas dores e dizer, vocês foram uma experiência na minha vida. Mas eu não vou deixar de lado aquilo que Deus projetou para mim. Se tem uma missão que eu tenho aqui essa noite, é que você ao voltar para casa, abra a gaveta, onde você colocou os seus projetos, os projetos engavetados, e que você diga, eu estou tirando eles, porque eu vou ter sucesso na Judéia, e eu vou chegar na Samaria. Diga para a pessoa do seu lado, Samaria é lugar de resistência. E é aqui que boa parte das histórias acabam. Porque quando a gente chega, a gente sai da Judéia muito cheio, mas quando chega em Samaria é lugar de resistência. E o problema de muitas pessoas é não saber lidar com a resistência. São discípulos atravessando o lago, o mar da Galileia, o lago da Galileia, como você quiser chamar, indo em direção a Gadara e uma tempestade se levantando. Aí a Bíblia diz que Jesus, ele está dormindo na popa do barco, e os discípulos estão em crise. Por que a crise? Como é que pode vento soprar contra o barco que Jesus está? E observa isso. Jesus está olhando para esses caras e estão colocando ele no campo de treinamento. Não entendi. Traduzo para você. Jesus está olhando para esses caras dizendo assim, vamos atravessar para o outro lado. A tempestade que se levanta é um problema natural. O mar da Galileia não recebe esse nome à toa. Até hoje, tempestades se levantam dentro daquele lugar. Pastor Vinícius já esteve lá. Até os dias de hoje. Tem embarcações que dizem, não podemos sair hoje porque vai ter tempestade no mar da Galileia. Não estou entendendo, isso é natural. Alguém está olhando a tempestade dizendo, não, são os demônios. Não, é porque é um lugar onde isso acontece. O que Jesus está ensinando esses caras? Você tem coragem de pegar essa palavra? Se vocês não estiverem prontos para vencer o natural, não se envolvam com o sobrenatural. 2 pegaram. Se vocês não vencerem o mar da Galileia, nem tentem entrar em Gadara, porque o que espera em Gadara é sobrenatural. Cara, você não pegou, eu vou te ensinar. A resistência de Samaria
vai fazer com que Cristo entenda os confins da terra, eu possa entregar para essa pessoa. Tu não pegou? É a resistência que mostra a minha persistência. Jesus disse assim, olha, escute, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Agora aqui um problema teológico, porque a gente olha para esse texto e entende que resistência é ficar parado. A gente pensa que resistência é ficar firme, e a palavra resistência do texto é huipomone. A palavra huipomone significa fazer força contrária. A irmã ali atrás pegou. Vou falar de novo. A palavra huipomone é fazer força contrária. Você sabe o que é resistência? Eu não estou com vontade de orar, mas agora eu vou orar. Eu não estou com vontade de ir para a igreja, mas é agora que eu vou para a igreja. A minha vida financeira não está boa, mas o meu dízimo eu não negocio. Eu estou passando luta, mas é agora que eu semeio. Eu estou fraco, mas é agora que eu vou buscar a Deus. Resistência não é ficar parado, aguentando quieto. Resistência é empurrar de maneira contrária. Se você não entendeu, vai aí uma palavra. Você tem o Espírito Santo, rapaz. Você tem o Espírito Santo, moça. O diabo está atacando de um lado, ataca do outro. O diabo levantou de um lado, se levanta do outro. Porque eu estou profetizando, a resistência do mundo espiritual vai causar resistência na persistência na igreja do Senhor. Quem aqui se levanta para persistir hoje, levante a mão e dá um grito de glória a Deus. 4 níveis de sucesso. Primeiro, Judeia, tenha sucesso em casa. Segundo, Samaria, tenha sucesso em lugares de resistência. Porque quando você vence os lugares de resistência, o Senhor derrama sobre a nossa vida o bálsamo de nós podermos alcançar os confins da terra. Eu não estou entendendo, quero profetizar. E se uma pessoa aqui pegar essa palavra profética e colocar ela em ação, valeu a pena eu ter atravessado de São Paulo aqui. Eu profetizo que tem alguém que está sentado aqui me ouvindo. Pastor, os maiores empresários dessa cidade, eles estão sentados aqui na minha frente ouvindo eu pregar essa palavra. E eu sei, pastor, que muitos deles não acreditam nisso que eu estou pregando, estão pensando que isso é uma palavra de efeito. Mas tem alguém aqui no meio, pastor, que está pegando essa palavra e está dizendo, eu serei o que o pastor está pregando. Eu vou ter sucesso na minha Judeia, eu vou vencer a Samaria, que é um lugar de resistência, porque eu vou atingir os confins da terra. Eu estou profetizando para alguém que tem glória a Deus, ou aleluia na casa. E a palavra profética é essa. Tem alguém que ninguém dá nada aqui nessa casa hoje, mas daqui a pouco Deus vai estabelecer nos confins da terra. O que eu estou profetizando é que está vindo por aí um nível de sucesso tão extraordinário para essa igreja, que os confins da terra vão ouvir o que Deus está fazendo nesse lugar. Gente de longe vai ficar sabendo, pastor Vinícius, que Deus levantou um povo aqui nesse lugar, que vence resistências através de persistências, e estão crescendo de maneira sobrenatural. Uou! A palavra poder, ela tem 2 traduções, de dunamis. Dunamis é de dinamismo e de dunamismo. De poder e de dinâmica. Porque quando o Espírito Santo me enche, ele me capacita para eu ser aquilo que eu nunca consegui ser. Eu preciso te contar isso aqui. Vocês devem estar me achando muito chato, né? Mas já estou terminando. Eu preciso te contar isso aqui. Você sabe que o Espírito Santo é prefigurado na Bíblia por uma pomba. Eu disse que por uma, podia ser por uma águia. Eu prefiro águia. Lá na minha sala eu tenho um monte de águia, não tenho uma pomba. Isaías usava o termo da águia para falar sobre a vida de um cristão, de maneira que ele trabalha com persistência. Mas a vida de um cristão, o Espírito Santo não. O Espírito Santo se usa por causa de uma pomba. Dentre todos os motivos pelos quais o Espírito Santo é prefigurado por uma pomba, a ideia de que a lei da aerodinâmica, observando a curvatura do peito de uma pomba e o tamanho das asas de uma pomba, descobriu uma coisa: a pomba não podia voar. Como é que é? A curvatura do seu tronco para o tamanho das suas asas faz com que o voo da pomba se torne algo impossível. De maneira que a lei da aerodinâmica não explica o voo da pomba. A águia voa, a extensão das asas se prova. Um pardal se prova, a pomba não.
A curvatura do tronco para o tamanho das asas faz com que ela não pudesse voar. O pessoal da aerodinâmica sabe disso, sabe quem não sabe? A pomba. E porque ela não sabe, ela voa. Não deixe que alguém jogue na sua cara as suas fragilidades. Ou pelo menos não queira saber delas. Porque eu estou profetizando que tem gente aqui que alguém vai olhar e dizer, nunca era para chegar onde chegou, mas chegou. Tem alguém que está aqui na minha frente, que alguém vai dizer, eu achava que ia ser traficante, olha como é que está agora, virou empresário. Tem alguém que olhou para você e vai dizer, rapaz, achava que essa mulher não ia dar em nada, e agora está feliz, está prosperando, está crescendo. Estou sentindo Jesus aqui, para falar para alguém que está nesse lugar, que Ele vai pegar alguém que não podia voar e vai fazer alcançar lugares que ninguém imaginou que você ia chegar. Ei, pastor, aonde você está querendo chegar com essa mensagem? Dizer para você, é tanto dinamismo quanto dunamismo. A palavra poder é dunamis, é explosão. Eu não entendi, a bomba não tem medo de nada, mas todo mundo tem medo de uma bomba. Diga para a pessoa que está do teu lado, a bomba não tem medo de ninguém, diga. Você acha que a bomba tem medo de alguém? Não, mas tem muita gente que tem medo de uma bomba. Está na hora de você entender o que está dentro de você, porque a hora que você entender o que está dentro de você, você vai pegar os teus medos e vai dizer, fique você com medo de mim. Você vai pegar o teu passado e vai dizer para ele, fique você com medo de mim. Você vai pegar o teu trauma e vai dizer, trauma, fique você traumatizado comigo, porque eu estou profetizando para alguém que tem glória a Deus e aleluia. Nós não precisamos ter medo de nada. O profeta Isaías disse, se eu passar pelas águas, ela não vai me afogar. Se eu passar pelo fogo, ele não vai me queimar. Eu não estou entendendo, pastor. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha para essa pessoa que está do teu lado, diga para ela, eu sou poderoso em Deus. Diga para ele, vai. Não sacode alguém pentecostal pelo ombro e diga para ela, eu tenho poder em Deus. Diga, eu tenho poder em Deus. Eu tenho uma palavra para alguém que tem glória a Deus, aleluia. E a palavra é essa, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Pastor, eu estou apavorado, porque um governo de esquerda ganhou, querido. A igreja não foi parada em Roma, não vai ser agora no Brasil, que alguém vai parar. Eu não tenho que ter medo, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Faz favor para o pastor Patrick, eu estou terminando. Diga para a pessoa que está do teu lado, diga, ponha medo no medo, diga para ela. Diga para a pessoa que está do teu lado, traumatize o teu trauma, diga para ela. A campanha se chama Não Temas. E eu vim de São Paulo até Belo Horizonte para dizer, eu não preciso ter medo de nada. Que se levante nessa noite uma geração poderosa, que identifica quem é o Espírito sobre a sua vida. Moisés, você não está com medo de Faraó? Não preciso ter medo de nada, porque tem um Deus que está para abrir o mar vermelho. Davi disse para o gigante, tu vens a mim com um escudeiro, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu não estou entendendo, é o medo quem tem que me temer, é o trauma que eu vou traumatizar. Eu olho daqui de cima e eu vejo gente cheia do Espírito Santo de Deus, e pessoas cheias do Espírito Santo não precisam ter medo de nada. Pessoas cheias do Espírito Santo não precisam ter medo do natural, porque as tempestades Ele acalma. Não precisa ter medo do sobrenatural, porque os demônios em Gadara vão ter que fugir quando Jesus entrar naquele lugar através da sua vida. Levante as duas mãos para o alto. Eu quero profetizar em nome de Jesus que a igreja reestabeleça a sua identidade, porque quando nós entendemos que o Espírito de Deus está em nós, passamos a não ter mais medo de nada. Eu estou profetizando esta noite, que sairemos daqui convictos, que sairemos daqui abençoados, que sairemos daqui determinando, vai ser o melhor final de ano da minha vida, o melhor início de ano da minha história. Eu profetizo
sobre as suas mãos no dia de hoje uma autoridade sobrenatural. Eu profetizo que Deus te encha com o poder do alto aqui no dia de hoje. Eu profetizo, quando você sair deste lugar hoje, os demônios terão que encarar você e fugirem do seu caminho, porque entenderão, tem alguém cheio vindo por aí. Mãos erguidas, eu profetizo que sobre a sua vida desça hoje uma unção nova e fresca. Talvez você está sentado do lado de alguém que é depressivo, talvez você está sentado do lado de alguém que está desanimado, que está fraco. Segure a mão dele mesmo sentado e ore por ele por 30 segundos agora. Ore por ele por 30 segundos agora. Eu aprendi que a unção de Deus, ela é transferível. Se você tem unção na tua vida, essa pessoa do teu lado vai ser cheia de unção agora. Remaia, urabacando, elebaia, ó Espírito de Deus, vem e toma esse lugar agora. Vai pegar, vai ter alguém que não vai aguentar, ele vai começar a falar em línguas. Se você está cheio, essa pessoa do teu lado naturalmente vai ser cheia. Naio de candaradá, remaiacando de candoiacando, rebarai, capapapaia tanto caio de candaradá, remaiacando, repai, reparacando, taiacando, torabai. Toma esse lugar agora, Jesus. Do menor ao maior, quem tem poder de Deus passa, quem não tem recebe agora. Quem tem poder de Deus passa, quem não tem recebe agora. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios agora. Vai ter alguém que não vai aguentar sentado, fica olhando para a pessoa ali. Se der vontade de pular, pula. Se der vontade de gritar, grita. Mas seja cheio já. Vai se colocando de pé, vai se colocando de pé. Hey. Ela é macaia, chora mais. Se tu puder, segura a mão dessa pessoa que está do teu lado e fecha o corredor. O senhor sai do seu lugar e vem aqui na frente, rapidinho. O Espírito de Deus em cuja presença eu estou falou comigo: Patrick, diga para o meu filho que eu marquei essa noite para fazer a roda girar mais uma vez. E eu perguntei: Jesus, por que fazer a roda girar mais uma vez? Ele falou: porque a roda girou e jogou ele lá embaixo. E às vezes o diabo tenta jogar na tua cabeça oportunidades e coisas e diz assim: você podia estar melhor. Só que o Senhor em cuja presença eu estou disse para mim: diga para o meu filho que o meu tempo não acabou na vida dele. Porque o diabo está tentando jogar dentro do teu coração que já não há mais tempo para você crescer. Mas é uma mentira do inferno. Porque enquanto eu estou falando contigo, eu vejo como se descesse do céu um pergaminho. E eu vi esse pergaminho que se descia do céu se desenrolando sobre a tua cabeça. E eu perguntei: Deus, o que é isso? E o Senhor falou comigo: é uma ideia que eu já dei. Só que quando eu olhava embaixo, eu via um carimbo e eu via uma assinatura. Eu perguntei a Deus: Deus, que carimbo e que assinatura é essa? Ele falou comigo: diga para o meu filho que ele volte a sonhar, porque eu estou mandando um recurso e eu estou levantando alguém que vai patrocinar o projeto que há dentro do coração dele. O Senhor falou comigo que por esse tempo uma ligação vai surgir no teu telefone, e que tu se prepare, porque depois dessa reunião, que vai ser o convite dessa ligação, a tua vida vai mudar. Alguém que achou que você não ia se levantar mais, vai ter que contemplar o que Deus fez na tua vida. Porque eu vejo Deus restaurando e restituindo a tua história. Porque Deus não apaga o pavio que fumega. Ele não joga fora a cana que foi trilhada. E ele diz: diga para o meu filho que ele se prepare, porque eu vou fazer o telefone tocar, o recurso aparecer, e ele vai se lembrar que eu falei com ele na noite desse dia. Tem alguém que pode abrir a boca para dar um grito de glória? Tem alguém que pode abrir a boca para dar um grito de glória?
comigo: Patrick, desce o altar, vai lá e fala para o meu filho que aquilo que eu vou fazer na vida dele vai surpreender a muita gente. Escuta o que eu vou te dizer. O Senhor falou comigo: Patrick, os meus livramentos foram muito grandes para a vida do meu filho, e eu não tirei ele de onde tirei e fiz o que fiz para perder ele agora. Remaia Kadu Kemanchuria.